Irmãos, a paz do Senhor, aos irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos falar a respeito de ateus, né? Como esse ateu aí, Jason Ferrer, ou Fábio, esses que vocês estão vendo aí. Então eles dizem que Deus mandou o estuprador casar com a mulher, né? Então esses ateus, né, militantes, que odeiam a Deus e os cristãos, então eles usam os textos isolados. Então eles vão provar na Bíblia, que Deus manda casar o estuprador, casar com a mulher, né? Então ele mostra aqui em Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 27. Então os ateus, eles usam o versículo 27 para provar que Deus está mandando a mulher casar com o estuprador, né? A que foi estuprada tem que casar com o estuprador. Então, eles usam textos isolados para enganar vocês, né? Mas se você não lê todo o contexto, você se passa, né? Muitos se tornam ateus. Quando não se tornam ateus, se tornam incrédulos e não acreditam mais na Bíblia Sagrada, porque não examina as Escrituras para ver se isso realmente é verdade. Então, os ateus, os militantes, Jason Ferrer, Fábio, o Miranda, então eles usam sempre os textos isolados e eles mesmos pervertem a própria Bíblia. Então, nesse caso, esses ateus eles estão pervertendo, adulterando a Bíblia, né? Ele está acrescentando o que não está na Bíblia. Então, vamos começar aqui em Mateus 22, versículo 22, tá? Versículo 22, para provar que Deus não apoia que a mulher que foi estuprada, ela se case com o estuprador, ok? Então vamos aqui, o versículo 22 que diz assim, observe bem. Vamos lá aqui, ler aqui direto na Bíblia. Diz assim, se o homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher e a mulher. Então, um homem que pegou a mulher do outro, né? Então, todos os dois morrerão. Por quê? Porque a mulher que é casada e ela se deitou com esse homem porque ela gostou. Então, os dois, né, morrerão. Vá prestando atenção aí, né? A mulher. Assim eliminará o mal de Israel. Aí vem a outra parte aqui. Se houver moça virgem desposada e o homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram a moça, porque não gritou na cidade. Então o que vocês têm que entender aqui é que o homem que pegou uma mulher virgem, então eles se deitaram, né? Se conheceram ali, ela gostou dele e se deitaram. Então a moça não gritou. Bom, se a moça não gritou, porque ela gostou do clima, né? Então cometeram, né, o ato, né, de abominação, né, ao Senhor, né? Então, como diz aqui, deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo aqui para... Se houver uma moça virgem desposada e um homem, pronto. Aqui é uma virgem, tá certo? Aqui é uma virgem que ela está desposada com um homem, né? Estão morando junto, tá? Então o homem está morando junto com uma mulher que é virgem. Eles não tiveram relação porque eles teriam que se casar. Veja bem. Então o homem pegou a mulher virgem que está morando com outro. Então ela gostou do homem, ali fez. Então morrerão os dois, porque o homem pegou a mulher do outro, né? Pegou a virgem que estava desposada, morando com o rapaz, ok? Veja que Deus não manda casar com este homem. Vá observando bem aí. Vamos aqui para essa outra parte aqui. Né? O versículo 24. Aí.
Então trarei ambos à porta daquela cidade e os apedrejarão, até que morra a moça, porque não gritou, né? Então, quando uma moça virgem, ela grita para o povo ajudar a ouvir, né? Então, quem só morre é só o estuprador, né? Então, se a moça, ela não gritou porque ela gostou. A moça que estava morando, né, com o seu parceiro. Vamos lá, então cometeu o ato de quê? Ela cometeu o adultério, né? Essa virgem, ela cometeu o adultério. Então, os dois, né, morrerão. Então, aqui não tem nada a ver de estuprador, tá certo? Esse texto aqui não tem nada a ver de estuprador. Vamos para outra parte aqui. O 24, né, versículo 24. Então trarei a ambos à porta daquela cidade e apedrejareis, até que morra a moça, porque não gritou na cidade. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminará o mal do meio de ti. Tá certo? Então esse homem, ele humilhou essa virgem, porque essa virgem, ela é mulher do próximo, do homem, entendeu? Vamos lá para a parte 25. Porém, se algum homem no campo, veja bem, porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Ok, amado irmão? Então, o homem, ele encontra uma virgem no campo e essa virgem, ela é despojada, ela mora com o seu marido, ok? Então, o homem, ele pega ela à força, ele estupra, né? Pega ela à força, estupra. Então, a Bíblia diz aqui que o homem, ele tem que morrer. O homem, ele morrerá. Tá certo? Então, veja que Deus não aceita o estupro, não. Aí vem, o homem, porque, deixa eu ver aqui, porém algum homem no campo achar uma moça desposada, né? Peraí, né? Porém, se algum homem no campo achar uma moça desposada e a forçar a se deitar com ela. Pronto, amor. Amado irmão. Eu acabei aqui falando virgem, né? Na verdade é uma moça, né? Uma moça que é casada, né? Então o homem encontra no campo e ele estupra essa moça que é casada. Então vem aqui, porém algum homem no campo achar a moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada, ela não tem culpa de morte, porque o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida. Assim também é este caso, certo? Então este homem, ele estuprou essa moça que é casada. Então, somente o homem morrerá, só o homem. Então Deus não aceita que a mulher case com o estuprador, né? A pena era de morte para o estuprador, ok? Então vamos aqui para o próximo caso. Então o texto que eles usam, os ateus e outras pessoas, é o 27 que diz assim, ó. Pois achou no campo a moça desposada, gritou, e não houve quem o livrasse. Aí vem, se um homem achar a moça virgem que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados. Então aqui, nesse texto aqui, de Deuteronômio, no versículo 28, aqui não diz que o homem a estuprou, que o homem a violentou, certo? Aqui não diz não. Os ateus é que acrescentam. Então veja bem, o versículo 29, ó. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandar ir embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará a sua madrasta e não tal. Vocês estão entendendo? Então o que acontece nesse texto aqui é o seguinte, é que o homem, ele achou uma virgem no campo. Então o que acontece é que eles se conheceram, né? E tiveram a relação.
Então ali não está falando que o homem estuprou a mulher. É que os dois se conheceram no campo, né? Uma virgem conheceu o homem e daí tiveram relação. Então o que acontece? A maioria dos homens do passado, eles apenas humilhavam as mulheres virgens. As mulheres virgens. Eles tinham relação com a mulher virgem e depois queriam abandonar. Não queria nenhum compromisso com essas virgens. Então, na lei de Deus, tinha um preço a pagar. Ele tinha que casar com a virgem e nunca mandar ela ir embora, certo? Então, existia essa lei para o homem que humilhava uma virgem e depois a desprezava, não queria nada sério. Então, existia essa lei de Deus, que ele tinha que se casar com ela. Não tinha gracinha não, certo? Então esse texto aqui não está falando de estupro, não. Então Deus não aceita estuprador, não. No passado, a pena de morte era na hora. O estuprador tinha que morrer, ok? Então é isso que você tem que entender. Então as mulheres que eram estupradas e quando ela gritava, não tinha ninguém para ouvir ela, então, né? O estuprador é que morria, mas a mulher que gritou por socorro, ela não morreria. Era somente o estuprador que morreria. Então aquela mulher que é casada, que teve relação com este homem, ela gostou, está cometendo adultério, então os dois morreriam, né, apedrejados. Então Deus eliminava o mal pela raiz, o mal de Israel. Então era assim que Deus fazia, ok? Eu não sou louco contender com o Criador, jamais na vida, né? Deus é que decide quem vive e quem morre. Então eu jamais vou contender com o Criador. Ah, mas porque Deus ele matou criança, Deus ele não sei o que, não sei o que. Eu, irmão, jamais vou contender com o Criador, jamais na vida. Tá entendendo? Então essas coisas que os ateus falam, que Deus matou criança, não sei o que, cococó, né? Claro que eu passei por essas coisas, conheço tudo que os ateus falam sobre esses assuntos, né? Polêmico. Eu passei por isso. Parei para pensar, meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, né? Como é que Deus, né? Em vez de Deus, aí, como é que Deus manda? Eu passei por isso, claro, mas eu, irmão, jamais iria contender com o Criador, né? Eu dizia, não, Deus é Deus, quem sou eu? Quem sou eu para contender com o Criador que me fez? Jamais vou contender com o Criador, né? Então é isso. Temos que ser firmes, né, nas leis de Deus, no mandamento do Senhor, certo? Porque muitos estão virando ateus. E outros, quando não viram ateus, se tornam incrédulos e não estão mais acreditando na Bíblia Sagrada, ok? Então, os ateus são acostumados a manipular a Bíblia Sagrada, acrescentando aquilo que a Bíblia não diz e que o texto não diz, ok? Que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Entendeu, meus amados irmãos, né? Então, se depender dessas pessoas aí que dizem, não, não discuta com os ateus, não sei o que, não discuta com os ateus. Então, se você depender dessas pessoas, né, é só a misericórdia de Deus, né? Por exemplo, um texto desse aí, que os ateus contradiz, quem é que vai falar, revelar a verdade, se não for realmente os de Deus, né? Os sábios do Senhor, os cristãos sábios, que revela a verdade para os ateus, para que as pessoas não acreditem, né? Nesse horror de ele contradizer, né, a Bíblia Sagrada. Né? Então, quando os ateus dizem que Deus mandou a mulher casar com o estuprador, nós temos que se manifestar contra os ateus, manifestando a verdade. Né? Porque se depender desses canais aí, que diz não discuta com ateu, cococó, é porque muitas pessoas estão se tornando ateus incrédulos, né? Porque, como diz a Bíblia, né? Como eles vão saber da verdade se não há quem fale, quem não prega? Então, se depender desses canais que diz que não é para debater com os ateus, as pessoas nunca vão saber da verdade e vai se tornar incrédulo diante da Bíblia Sagrada, tá certo? Então, temos que combater as doutrinas de Satanás, né? Com boa essência, ok? Bom, meus irmãos, até mais.